Estou lendo um estudo acerca do livro de Ezequiel, a partir do capítulo 5. E o versículo 1. Uma espada afiada. Uma espada afiada. O uso de uma espada como navalha. Pode destacar as condições de guerra. Raspar a cabeça seria um sinal de cativeiro e escravidão, como em Isaías 7:20, versículo 4, dali um fogo se espalhará por toda a nação de Israel. A Septuaginta traz, e você dirá toda a casa de Israel, introduzindo o versículo 5. O texto massorético talvez tenha sido influenciado por 19:14. Os atos simbólicos são explicados 5.5/17. O sinal profético é seguido de uma palavra profética. A ação e a fala em conjunto constituem a profecia. A cidade retratada no tijolo é Jerusalém, que em virtude de sua rejeição da lei de Deus é destinada a sofrer o cerco, a fome, a destruição e o despovoamento. Versículo 5, que pus no meio dos povos acerca da crença de que Jerusalém era o umbigo da terra. Confira 39:12. Uma crença semelhante com relação a Siquém é atestada em Juízes 9:37 acerca da crença correspondente entre os gregos. Um umbigo de pedra da terra ainda pode ser visto em Delfos. Versículo 6, mais do que os povos e as nações ao seu redor, porque elas não haviam sido abençoadas com o conhecimento de Deus concebido a Jerusalém. Amós 3:2, leis, decretos, leis criadas para casos determinados, jurisprudência. Êxodo 20, do 3 ao 17. As leis apodícticas ou categóricas. Êxodo 22:18, 23:3, 23, do 6 ao 19. As leis apodíticas, Êxodo 22, etc. Versículo apodícticas ou categóricas. Versículo 9, todos os seus ídolos detestáveis. Todos os seus ídolos detestáveis. O termo traduzido por detestáveis é usado tecnicamente nos códigos de lei de santidade deuterocanônicos e é especialmente frequente em Ezequiel, denotando ofensas tanto morais quanto rituais. Versículo 10. Os pais comerão os seus próprios filhos. O canibalismo durante o cerco de Jerusalém é mencionado em Lamentações 4:10. Deuteronômios 28, do 57 ao 57. Versículo 11. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, um juramento especialmente comum em Ezequiel, por ter contaminado meu santuário. Detalhes são dados em 8:5, versículo 12. Um terço, isso explica a divisão tríplice do cabelo do profeta do quarto ato simbólico, 5 do 1 ao 4. A queima de um terço denota a peste ou a fome. O cortar de um terço é a morte, a espada. O espalhar de um outro terço denota a dispersão aos ventos. Versículo 10. E até mesmo os que assim forem dispersos ainda estarão sob perseguição da espada. Versículo 13. Saberão que eu, Senhor, falei segundo o meu zelo. Uma combinação de duas afirmações recorrentes em Ezequiel. Vocês saberão que eu sou o Senhor. 6, 7, 10, 14. E eu, o Senhor, falei. Versículo 15. Você será, texto massorético, isso será objeto de desprezo e de escárnio. Versículo 17. Animais selvagens, não mencionados anteriormente, entre as visitações de juízo. 14:15. 3. Denúncia dos montes de Israel. Depois de profetizar a condenação de Jerusalém
Em particular, Ezequiel agora se dirige a toda a terra de Israel, fazendo menção especial a seus montes, pois eles eram os lugares principais dos Bamote, os santuários locais ou altos, versões antigas, em que tanta adoração degenerada era praticada. Oséias 4,13. A reforma de Josias, quase 30 anos antes, havia incluído a abolição desses santuários. 2 Reis 23:13. Mas isso não contou com a aprovação do povo e depois a morte dele, as velhas práticas voltaram. Jeremias 11:13. As palavras de denúncia do profeta são confirmadas por ações adequadas das mãos e dos pés. Versículo 11. Letra A. Ameaça de desastre. Versículo 3. Ravinas, vales, pois os altares idólatras seriam encontrados ali, assim como nos montes e nas colinas, no vale do filho de Inom, ao sul de Jerusalém. Versículo 4. Altares de incenso. Esse é o sentido mais provável de Amanim, pequenos altares, às vezes colocados sobre altares de holocaustos. Não, acho que eu estou lendo errado. Altares de incenso, esse é o sentido mais provável de Amanim. Pequenos altares, às vezes colocados sobre altares de holocaustos. 2 Crônicas 34:4. Abaterei o seu povo na frente dos seus ídolos. No hebraico é Gilulim. Um termo depreciativo, significando algo como esterqueira, muito usado por Ezequiel. Os cadáveres dos adoradores exporiam a impotência dos ídolos. Versículo 5. Espalhei os seus ossos ao redor dos seus altares, à medida de Josias, em 2 Reis 23:20. Versículo 6. Os altares idólatras serão arrastados e devastados aos altares. Os altares faziam parte do equipamento essencial dos lugares altos. O termo devastados na NVI representa o texto das antigas versões, em que o termo respectivo texto massorético é traduzido por considerados culpados. No versículo 7, vocês saberão que eu sou o Senhor. Uma fórmula de reconhecimento muito repetida em Ezequiel. Letra B. Um remanescente sobreviverá. 6:8-10. Versículo 8. Alguns de vocês escaparão da espada. Versículo 9. Por seus corações adúlteros que se desviaram de mim. Literalmente, o seu coração que se desviou de mim como uma prostituta. Confira via RV. Essa linguagem retratando a idolatria é elaborada em 16:15, segundo o precedente de Oséias 1:2. Versículo 10. E saberão, aqui, o conhecimento inclui arrependimento e reconhecimento da verdade e da justiça de Deus. Letra C. As palavras são reforçadas com atos. 6:11-14, versículo 11. Esfregue as mãos, bata os pés. Essas ações expressam alegria malvada em 25:6. Mas aqui expressam confirmação do oráculo divino, como o braço desnudo, de 4.7, e o brandir da espada e o bater das mãos, de 21.8-17. Espada, fome, peste, 5:12, 16, 17. Versículo 12. Quem está longe, perto, sobreviver poupado da espada. Esses termos juntos revelam a abrangência do desastre iminente. Versículo 13. Debaixo de toda árvore frondosa. Deuteronômio 12:2, 1 Reis 14:23, 2 Reis 16:4, 17:10, Isaías 57:5, Jeremias 2:20, 3:6, 17:2. As árvores davam sombra e demarcavam lugares sagrados. Não eram em si objetos de adoração. Acerca da formulação deste versículo, confira 20:28. Versículo 14, desde o deserto até Dibla. Nota de rodapé, Ribla, desde a fronteira sul até a fronteira norte da terra de Israel. Em Ribla, no rio Orontes, perto da fronteira sírio-israelita. Números 34:18. O rei do Egito havia
surpreendido e deposto rei Acais em 618 a.C. Segunda Reis 23:33, Ezequiel 19:4, e lá em 587 a.C., o rei da Babilônia pronunciou a sentença contra Zedequias. Jeremias 52, 26 a 27. 4. O dia da ira. 7 do 1 ao 27. Esse capítulo é comumente, sem dúvida, com razão, interpretado como um poema, embora não seja impresso como tal. Há 3 estrofes, cada uma terminando com a fórmula de reconhecimento característica de Ezequiel 4, 9 e 27. O tema é iminente da condenação de Israel. Chegou o fim. Esse tema é repetido por causa da obstinação do povo em não crer que o desastre estivesse perto. Assim, o profeta especifica o desastre, a idolatria será castigada, o orgulho e a violência serão vingados, as transações comerciais vão murchar. Versículo 12 e 13, não haverá disposição para resistir ao inimigo. Versículo 14, a espada, a fome e a peste farão o pior. Versículo 15, 15, e os que escaparem não vão se sair melhor do que os que sucumbirem. Versículo 16 e 17. Os ricos serão reduzidos à mendicância. O dinheiro será inútil, pois não haverá comida para comprar. O templo será profanado e pilhado. Versículo 22. Os pagãos tomaram posse da sua propriedade. Versículo 21 e 24. Nenhum conselho adequado à catástrofe virá dos seus conselheiros tradicionais. Versículo 26. Os seus próprios governantes estarão no fim de suas capacidades e serão incapazes de dar proteção e orientação. Versículo 27. 4. Primeira estrofe, versículo 2. O fim, a palavra kes é a mesma que é usada para um fim semelhante a Amós 8, do 1 ao 3. O fim da paciência de Deus significa o começo do juízo. Letra B, segunda estrofe, versículo 5, assim diz o soberano Senhor. Essa estrofe é em grande parte uma repetição da anterior. Versículo 7. Sobre os montes, talvez como os lugares principais dos altares idólatras, mas a Septuaginta omite a frase. Letra C, terceira estrofe, versículo 10, condenação, repetição, versículo 7. O significado do hebraico sefirá é incerto nesses dois trechos, mas condenação, confira BJ, é mais provável. O acréscimo de tua na ARA e ARC é desnecessário. Vara, confira vara para castigar, versículo 11. Versículo 11, a violência tomou a forma de uma vara para castigar a maldade. A Septuaginta traduz, pois, por a violência surgiu e vai quebrar a vara dos ímpios. O versículo tem deixado perplexos muitos tradutores. Versículo 12, a ira está sobre toda a multidão, omitido na Septuaginta, talvez porque já na época o hebraico era difícil de traduzir. Versículo 13, mesmo que viva muito tempo, não voltará atrás. Omitido na Septuaginta, nenhuma vida humana será preservada. Talvez nenhum homem cuja vida é mera iniquidade vai sobreviver. Para outras traduções possíveis. Versículo 14. Pois a minha ira está sobre toda a multidão. Omitido na Septuaginta, como nos versículos 12 e 13. Mas aqui ela é mais inteligível. Versículo 15. Fora está a espada, dentro estão a peste e a fome. A descrição das condições de cerco. Todos os que se livraram e escaparem, confira 5, 3, 4, como pombas nos vales, omitido na Septuaginta,
gemendo. A versão siríaca traz eles morrerão. Se adotamos a formulação da Septuaginta e da siríaca, o significado é todos morrerão, cada um na sua iniquidade, especialmente BJ. Versículo 17, todo olho 17, todo joelho ficará com água. A Septuaginta sugere a incompetência em virtude do terror. Assim, a BJ, versículo 18, cabeça rapada e pano de saco, ara, um sinal de luto, o que era proibido em Deuteronômio 14:1, versículo 19, faze-los tropeçar na iniquidade. A nebe traz a iniquidade deles, vai causar a sua queda. Confira BJ. Versículo 20, suas lindas joias, ouro, pedras preciosas, etc. Versículo 22, o lugar que tanto amo, o templo, possivelmente o lugar santíssimo. Versículo 23, preparem correntes, a nebe traz, cerrem os seus punhos. Mais uma ação simbólica, como em 6:11, a cidade de Jerusalém, versículo 24, os santuários deles, confira Amós 7:9. Em ambos os textos, a referência é a santuários locais, altares idólatras. Poderia ter haver um contraste entre santuário deles e meu lugar. Angústia, versículo 26, profeta, sacerdote e autoridades sobre uma divisão tríplice semelhante a Jeremias 18:18. Da Septuaginta e da Siríaca, o significado é todos morrerão, cada um na sua iniquidade, especialmente BJ. Versículo 17, todo joelho ficará como água. A Septuaginta sugere a incontinência em virtude de textos assim. A BJ, versículo 18, cabeça rapada e pano de saco, ara, um sinal de luto. O que era proibido em Deuteronômio 14:1, versículo 19, fazê-los tropeçar na iniquidade, a nebe traz. A iniquidade deles vai causar a sua queda. BJ. Versículo 20, suas lindas joias, ouro, pedras preciosas, etc. Versículo 22, o seu lugar que tanto amo, o templo, possivelmente do lugar santíssimo. Salmos 74:1 e 23, a nebe traz, certo, preparem correntes, né? Versículo 23, a nebe traz, correm os seus punhos, mais uma ação simbólica, como em 6:11, a cidade de Jerusalém, versículo 24, os santuários deles, Amós 7:9, em ambos os textos, a referência é a santuários locais, altares idólatras. Poderia até haver um contraste entre os santuários deles. O meu lugar, ARC, versículo 22, versículo 25, pavor, BJ, angústia, versículo 26, profeta, sacerdote e autoridades, sobre uma divisão tríplice semelhante, Jeremias 18:18, em que as pessoas insistem em que nenhum colapso, como indicado, aqui vai cair sobre elas. Lei, no hebraico é Torá, instrução. Neb, orientação, o ensino era responsabilidade dos sacerdotes.
Versículo 27, povo da terra, aqui colocado encontrar-te com o rei e o príncipe, o governador. Nesse período, a fase é usada em relação ao povo comum, em distinção da corte dos sacerdotes e dos profetas, as autoridades públicas estabelecidas. Confira 22, 29, 45, 22 e 2 Reis 16, 15 e 2 Reis 16, 15, Jeremias 1, 18, etc. 3. Jerusalém é revisitada 8, 1 a 11, 25. Terceiro, Jerusalém é revisitada 8.1 a 11, 25. Agora avançamos 14 meses e temos o registro de 5 visões com oráculos correspondentes dadas a Ezequiel numa visita estática a Jerusalém. À medida que as visões...